Mais uma vez, estamos juntos aí, galera. Saudações. Desde já eu peço que você aí, que não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, compartilhem, divulguem nosso trabalho, nosso conteúdo, para que possamos cada vez alcançar mais mentes e corações. Quero trazer uma reflexão aqui sobre Estado público e Estado neoliberal. O conceito que eu trago aqui de Estado nesse canal é um conceito de hierarquias, instituições e leis. Para mim isso define Estado, né? Hierarquia, autoridades políticas, instituições que vão ajudar a governança dessas autoridades e leis que vai de fato implementar as regras na sociedade, né? Muitas pessoas fazem confusão, principalmente os ditos liberais, né, que de fato não aprofundaram o contexto histórico da crítica dos liberais ao Estado. O tipo de Estado que os liberais criticavam não é um tipo de Estado em que estamos inseridos hoje. O Estado que os liberais criticavam era um Estado absolutista monárquico, onde todo o poder era concentrado na mão do monarca. Não é a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos num Estado republicano, democrático, liberal. Inclusive, essa questão liberal, essa questão da divisão dos três poderes, isso vem dos liberais. Por quê? Porque no Estado absolutista monárquico, você tinha um poder só, que era o poder do monarca. Então você vê que o Estado ele é regido pelos três poderes, né? Democrático, porque o poder emana do povo. Embora a democracia seja bem ampla, né? Não é só eleger governos, né? Democracia é uma coisa ampla. E republicano, porque república vem lá dos romanos, do latim, que res significa coisa e pública, ou seja, coisa pública. São as instituições públicas que vai, de fato, a possibilitar a democracia ela ser concretizada, ser efetivada. Então é esse modelo de Estado que nós estamos inseridos, que não é o modelo que os clássicos liberais criticavam. A gente vai ver aqui no Brasil que muitos ricos aqui do Brasil, eles não gostam de um Estado público, de um Estado que efetivamente seja um Estado democrático, republicano, liberal, né? Ou seja, um Estado público, com investimentos públicos, né? Um investimento na população. Por quê? Porque, de fato, você vai ver que um dos grandes, vamos colocar assim, gargalos do nosso Estado tem sido a questão do endividamento, né? Os estados têm operado de forma, ou melhor, não operado, não agido como deveria, fazendo as suas políticas públicas, devido ao alto nível de endividamento que, se você for analisar todos os estados, até os estados mais ricos do Brasil, como São Paulo, Rio, Minas, esses três concentram mais de 50% do PIB do país, você vai ver que são estados que estão endividados. Então são estados que, de fato, eles apresentam, com relação à política pública, uma característica de estados falidos, né? Estados que não conseguem, de fato, implementar a lei, a ordem, enfim, não conseguem minimamente dar um bem-estar social para os seus cidadãos. E quando a gente ouve falar que o Estado ele vai gastar, que ele vai investir, né? Porque até o termo, né? Porque eu entendo que essa expressão gastar realmente ela é trabalhada de uma forma negativa, mas se você fazer as pessoas entender que o gastar significa investir, investimento, é bem diferente, né? Então, quando você ouve dizer que o Estado vai gastar ou investir, há uma chiadeira geral, principalmente dos ricos. Por quê? Porque os ricos desse país, eles estão muito, muito confortáveis no Estado neoliberal.
né? A gente vai ver que o Brasil, estudos de 2023 já atestam isso, o Brasil hoje é o país número 1 em termos de concentração de renda. 1% da população detém aí 48, 49% das riquezas do país, né? Então é muito confortável, porque o Estado neoliberal ele vai se preocupar em pagar os juros e a amortização da dívida, porque, como eu falei, os estados estão endividados. Os estados estão endividados devido à política neoliberal de juros altos. E nós temos os ricos desse país vivendo do rentismo, vivendo de juros, se enriquecendo em cima dos juros altos. Só que essa política dos juros altos tem, de fato, trazido toda a estagnação em todas as áreas do país, seja a socioeconômica, seja a intelectual, seja moral, ou seja, tem de fato tornado o Brasil um país caótico. Então, quando se fala de gastar, aí vem gastança, o Estado não pode gastar, o mantra deles, né? Exatamente porque a prioridade desse Estado não é investir na população, e sim honrar os juros e a amortização da dívida. Esse é o nosso grande problema. A gente paga trilhões. Muitas pessoas falam, mas e a corrupção do Estado? Então, é vendido para a população, para o senso comum, que o nosso problema é a corrupção, o que não é verdade. Segundo estudos da ONU, por exemplo, que faz um estudo amplo, primeiramente, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo. Em 180 países pesquisados, estamos na posição 95. Ou seja, estamos na média do mundo. Segundo, estudos da ONU fizeram um estudo sobre várias nações, o quanto o rombo que a corrupção estatal tem promovido no próprio Estado. O Brasil ele chegou aos números de 200 bilhões, o que eu acho um absurdo, e eu acho que a gente tem que combater isso. Não, e essa é a realidade, que não é só do Brasil, isso você roda os mundos. Como eu falei, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, e nem o menos corrupto também. Mas a gente tem que lutar sempre para zerar isso aí, que saiu um déficit absurdo. Porém, senhores, em termos de sonegação fiscal de impostos, nós chegamos a astronômico número de 420 bilhões ano de sonegação fiscal, ou seja, o dobro da corrupção. E em relação a pagamento de juros e amortização, nós passamos da casa de 1 trilhão. Então, se você fizer as contas, você vai ver que a corrupção é o que menos gera rombo no Estado. Você vai ver que na frente do Estado você tem de rombo, você tem a sonegação fiscal, que nos Estados Unidos dá cadeia, e você tem a dívida pública, que consome mais de 1 trilhão ano de juros e amortização que a gente tem que pagar. E aí realmente você vai ter um Estado que, em relação à implementação de políticas públicas, é um Estado falido. É um Estado que não vai investir em infraestrutura, não vai investir na indústria, enfim, educação, saúde, por aí vai. Você vai ver estradas, rodovias, portos, aeroportos e por aí vai. Você vai ver que é um Estado que não vai investir, porque a prioridade desse Estado neoliberal, que é o que os ricos querem, e os ricos brasileiros querem esse Estado aqui neoliberal para poder estar ali pagando juros e tornando eles cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Agora, esses ricos aqui, eles têm o endosso, né, da classe média, né? A classe média nossa brasileira, ela é uma classe média que idolatra os ricos, né? E tem muito preconceito com os mais pobres, sendo que a própria classe média brasileira, ela é uma classe média pobre, empobrecida, entende? Mas eles idolatram os ricos e endossam esse coro, dizendo que são liberais, dizendo que o Estado não pode gastar, né? Dizendo que mais Estado é ruim, e Estado mínimo. Aí, quer dizer, tem dois extremos que não é bom. O extremo na vida geralmente nunca é bom, né? Estado mínimo, que é o que os neoliberais querem, né? É um Estado bem pequenininho, bem chutinho, né? E jogar tudo para
para iniciativa privada, ele só se esquece de dizer que o Brasil é o país dos monopólios, dos oligopólios e dos cartéis, concentração econômica. E isso, como eu falei, o estudo provou que o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. Eles só se esquecem de falar isso. Mas Estado mínimo não é o ideal e nem Estado máximo, porque também os fascistas, que vêm com a ideia de totalitarismo e tal, eles gostam de um Estado máximo. O ideal é um Estado público, um Estado que invista na população. Nem Estado mínimo e nem Estado máximo, Estado público. Então nós vemos que a classe média endossa esse conceito aí de que o Estado não pode gastar, enfim, tem que jogar tudo para iniciativa privada e tal. E aí, de fato, as pessoas ficam com essa ideia que o Estado é uma coisa ruim, que a corrupção só tem no Estado, que os políticos são corruptos e patrimonialistas, que os políticos não prestam. Essa ideia, ela pregnou, né, no senso comum, né? Sim, existe corrupção, existe políticos corruptos e patrimonialistas, tudo isso existe. Agora, se você for pro tal mercado, né, dito mercado, você vai analisar, você vai ver coisas assim, como eu falei aqui, a gente tem uma corrupção aqui que de fato é legitimada, né? Essa dívida pública que o Brasil paga, eu não vejo, por exemplo, essa classe média falar da auditoria da dívida pública. Eu não vejo ela, por exemplo, falar mal da sonegação fiscal, que em muitos países é crime, que gera rombos no Estado, entendeu? E a gente está vendo aí, por exemplo, o escândalo das lojas americanas, os bilionários que estão envolvidos, o rombo que foi gerado, né? Infelizmente, a gente tem uma elite patrimonialista, né, que acumula seus ganhos e vão morar fora do país. Investe, pega o que ganha aqui e joga tudo para fora do país. Bem diferente, por exemplo, de um Estado público que vai de fato questionar toda esse endividamento, esse mecanismo de endividamento, que é um mecanismo constante, né? Ou seja, é uma dívida impagável. O Brasil vai viver para pagar juros e amortização. E a consequência, senhores, é que essa classe média que endeusa tantos ricos e nós pobres, a gente vai morar num país caótico. O Brasil é um país caótico. É um país caótico exatamente porque o Estado neoliberal, ele está sempre vociferando aí que, né, não pode gastar e tem que pagar juros e amortização da dívida, né, para sempre. A gente vai ficar um Estado assim, só arrecadando para pagar juros e amortização. Então eu espero que vocês tenham entendido. Um outro ponto também, assim, um Estado público, ele vai de fato avançar em direitos, né? Seja direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, direitos humanos, que até hoje em dia tem criticado, né? Mas um Estado democrático, republicano, liberal vai avançar em direitos, né? Se você imaginar um país aonde negros eram proibidos de frequentar a escola e hoje eles são o maior número em universidade pública, enfim, se você imaginar, por exemplo, um país que tinha escravidão, ou seja, o que significa isso? As pessoas trabalhavam sem direito a nada. E hoje as pessoas têm direitos trabalhistas, né? As pessoas têm uma série de direitos trabalhistas. Então você vê que é nítido o avanço, né? O próprio negro, que ele era alijado de frequentar uma escola no período até mesmo do Império. O Brasil hoje, ele é um país que muitos negros hoje estão numa universidade, né, escola pública gratuita, e cada vez mais o Estado republicano, democrático, liberal, ele vai avançar em seus direitos. Obviamente, temos muitas mazelas, não vamos aqui omitir as mazelas, mas temos avançado, a gente não pode deixar de reconhecer os avanços, principalmente na trajetória brasileira. Não podemos deixar de admitir os avanços. Espero que vocês tenham entendido aí, galera. Mais uma vez, estamos juntos e
Saudações.